o Twitter voltou a tempo de vermos o fio dos atrasados. Nós mesmas, né, amiga? É verdade. Oiê, hoje você vai descobrir como que cada Júlia sobreviveu ao ano do vestibular. Eu sou a Júlia Marcolan, mais conhecida como Julia. E eu sou a Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. A gente já sobreviveu a tanta coisa, né? Olhando em retrospecto, assim, o ano do vestibular parece fichinha, assim, parece que... E parecia que a gente ia nunca mais sobreviver, não é? Nossa, eu lembro que eu já via Grey's Anatomy nessa época, né? Amiga. Amiga, não é à toa que eu já vi esse negócio 8 vezes inteiro, sabe? 8 é um número? 8 real? É um número real. Eu tô na 9ª agora. Amiga, se quiser uma indicação de uma outra série... Não, eu assim. gosto dessa. O bom é que tem muito episódio, né? E você pode sempre... Então, eu já... assistir. Não é à toa que eu assisti já 8 vezes e tô na 9ª, porque no meu ano de vestibular eu já assisti a Grey's Anatomy. E tem um episódio específico que a Lexi, ela bota uma fralda, que ela vai fazer uma cirurgia de... Eu acho que é a Lexi mesmo. Ela vai fazer uma cirurgia que é uma cirurgia de 18 horas. E aí ela não quer deixar de se hidratar, mas também não quer precisar sair da sala de cirurgia. Ela bota uma fralda. Até botar uma fralda pra fazer um Enem de 4 horas. Eu pensei, não. Você usou essa estratégia? Não, mas eu pensei. Mas eu também não acho que é saudável, assim. Hoje não tá nas minhas dicas botar uma fralda. Acho que... Eu acho que toda vez, eventualmente, eu compartilho umas coisas que você faz essa cara aí que você tá fazendo agora. Aí eu fico assim, acho que eu extrapolei. Eu queria ver a cara do Cipaí. Nossa, eu tô com uma torcicola, tô tendo que virar o corpo inteiro pra ver o Cipaí hoje. Eu assim, acho que eu extrapolei. Mas que mais você quer me contar, assim, que aconteceu no seu ano de vestibular? Ideias que você teve? Nada? Isso é nada demais. Deixa eu entender o parâmetro. Isso é nada demais? Isso é nada demais. Foi Pô, só então conta qualquer coisa aí pra nós. Foi só uma ideia que passou pela minha cabeça. Não, mas se essa ideia passou e não fez pouso, só passou e decolou. Mas assim, tem outras nesse nível, assim? Nossa, eu lembro que eu tinha uma ideia também de levar muita comida barulhenta pra ficar distraindo meus competidores. E aí eu cheguei a levar uns 2 pacotes de batata Ruffles, mas eu esqueci e não comi. Hiperfocou na prova. O TDAH tem E não comi nada, aí a minha estratégia foi por água abaixo. Só pegava, né? Ficava assim, tchoc, com a batata no saco. Enfim. Na sua época de Enem, podia levar coisas diferentes de caneta preta? Porque hoje é isso, né? Só material transparente e a caneta tem que ser preta. É preto ou é azul? É caneta azul. Caneta azul, preta. Caneta. Deixa eu ver. Não é? É caneta Enem. Que eu lembro que teve esse cara aí. Enem só libera a cor preta. É isso. Não é? Nossa, mas eu lembro do cara do caneta azul. Talvez ele tenha mudado a música pra poder fazer caneta preta. Talvez ele seja sazonal, né? Eu lembro que inclusive era o tubo transparente, já era pedido. E que ficava um monte de gente vendendo caneta na porta dos lugares a um preço exorbitante. Tipo assim, Nossa. 10 conto uma caneta. Uma caneta Bic, né? É. Então. Mas assim, era só caneta que podia levar? Não podia levar outras coisas? Não podia levar outras coisas. Eu não tenho essa memória. Eu lembro que assim, quando eu fiz o Enem várias vezes, né? Depois, como matemaníaca, eu fazia o Enem pra poder chegar depois da prova de matemática e falar assim, fiz assado, né? Uhum. E aí, eu lembro que nessas provas só podia levar caneta preta, porque minha prova é toda preta. Era toda preta. Dá pra olhar lá no meu canal ainda. Ou aqui no meu canal, se estiver assistindo pelo YouTube, né? Uhum. Mas eu não... No ano que eu fiz, você fez que ano? Nossa, aí você me pegou, hein? Eu fiz 2011. Eu acho que eu fiz 2012 e 2013. Putz, será que em 2011 já podia levar outras coisas? Que... Mas deram uma dica boa, que eu ouvi recentemente. Não pode levar outras cores, beleza. Mas às vezes é meio ruim, né? Você saber o que tá valendo ou não na sua prova. Tipo, às vezes você fez tanto rabisco que você se perdeu. Aí deram uma dica de usar uma caneta mais fina, uma média e uma grossa. Porque aí você consegue grifar com uma, não sei o que, eu lembro se organizar que melhor. eu fazia símbolos. Eu também. Então, tipo assim, se eu tava em dúvida entre duas questões, aí eu botava uma estrelinha na que eu tava em dúvida, sabe?
Tipo, e aí depois eu ia lá e marcava o X. O X era o quê? É esse. Nossa, Eu marcava X. tudo diferente das coisas que eu fazia. Mas eu fazia essas estrelinhas e eu rabiscava também, tipo assim, eu escrevia muito na prova, Nossa, né? também. Então, circulava e falava, não, que não sei o quê. Então, eu Conversava com a prova. conversava com a prova. Nossa, não, eu fazia assim. Como o Enem tem esse negócio do tri, né? Que, tipo, se você. Tudo. Tanto faz se você acertou as difíceis, se você não tiver acertado as fáceis, você vai ficar com a nota lá embaixo. Então eu saía, minha estratégia de prova era sair procurando as questões fáceis. Então tinha uma, na minha cabeça, sei lá, em matemática, eu tenho uma padronização de como que é esteticamente as questões fáceis. Ela vai ter tabela, ela vai ter gráfico, vai ter gráfico nas alternativas. Enfim, assim, tem coisas que eu olhava e eu falava, isso daqui eu sei que é uma questão fácil, então eu vou começar por ela. E aí eu ia passando o olho na questão, e aí eu falava assim, essa daqui é fácil, eu vou fazer. Já marcava e deixava um circulado assim, ó, grotesco. Aí eu ia pra próxima. Se na próxima eu falava assim, nossa, essa daqui eu sei fazer, mas eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, eu colocava uma estrela do lado. Aí eu passava. E aí, às vezes, nessa que eu falava assim, essa daqui eu sei, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, às vezes eu excluía as impossíveis. Sabe? Tipo, quando você lê e fala assim, não, pelo amor de Deus, isso daqui não vai dar pra ser. Aí eu riscava, assim, grotescamente também. Aí, quando era uma questão, tipo, adlog, que eu falava assim, tá, isso daqui vai demorar muito mais que 3 minutos, sabe? Aí eu colocava um C de chute. Não. Só voltar, aí eu riscava assim, grandão, e aí eu seguia. Aí eu voltava preenchendo as que eu sabia e anotando quantas eu tinha marcado de cada alternativa. Então, tipo assim, aí as fáceis eu sabia que eu tinha acertado. Tipo assim, confiava no meu taco, né? Eu acertei as fáceis, aí eu anotava lá. Fiz 8 As, 5 Bs, não sei o que lá, marcava tudo. E aí, as que eu tinha que fazer, eu já ia fazendo, investindo aquele tempo. E as que era chute, eu olhava o tempo pra ver se ia valer a pena me esforçar na de chute, ou se valia mais a pena usar esse tempo pra outra coisa na prova. E aí eu ia passando. Se não desse tempo, aqui eu tinha marcado como C de chute, eu jogava tudo na que eu tinha marcado com menor quantidade. Mas, Nossa, tipo assim, eu nunca pensei nessa estratégia de marcar o que tem menor quantidade. Eu sempre chutei C de Cristo e D de Deus. Era só... E o E de Espírito Santo, não? Era só isso que eu chutava. É que assim, eu sei que o Enem, eu já fiz essas tabelas um tempo atrás, quando eu fazia essas coisas no Enem, na Matemaníaca, mas no Enem não é dividido igualmente. Eu acho que na FUVEST é mais, tipo, distribuído. Mas assim, se você colocou 3 E's pra 15, foda-se, irmão, vou colocar todas as E's aqui que eu tenho que chutar. Porque aí a chance de acertar tem algum... Já que eu nem li, nem consegui fazer. É isso, gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Fazer estratégia de prova é o que você tem que fazer, porque o Enem não tá ali pra falar que você é inteligente, entendeu? Você tem que fazer uma prova estratégica pra passar. O Enem é uma prova de resistência, né? Não, muito mais resistência. é uma prova de exclusão. É verdade. Não é de resistência, é de exclusão. Então verdade. você não tá lá pra acertar todas, você tá lá pra acertar o que você tem que acertar pra tirar uma melhor nota pra garantir sua vaga no vestibular. Então tem que ter estratégia. Não tem que ficar triste que errou 3. Se você errou as 3 difíceis, daí não vai nem fazer cosquinha no seu tri, entendeu? Não, aí fica triste depois, eu fui mal, né? Irmão, é uma prova um dia. Menina, de boa. Tudo bem, é frustrante porque você se preparou o ano inteiro pra essa prova, mas isso não vai acabar com a sua vida também, gente. Como é que você se preparou? Muito choro, muito desespero. Menina, então, o que acontece, né? Eu estudei num colégio que era um colégio muito de, tipo... Tanto é que todos meus amigos foram embora no ensino médio. Ficou uma turma só de ensino médio onde eu estudava, porque era uma escola que não era focada em vestibular. Então, tipo, todo mundo que queria razoavelmente passar no vestibular, saiu do colégio que eu estudava. Porque era um colégio, tipo, vamos dizer assim, ele era mais focado nas suas habilidades e competências pessoais do que ser conteudista para cumprir todas as coisas, beleza. Aí eu fiquei lá, né, nesse colégio. Só que ao mesmo tempo eu descobri no meio do ensino médio que eu queria... Eu descobri o que eu queria fazer, porque antes eu aceitava o que os outros falavam. Eu falei, não, eu quero fazer matemática. Quando eu descobri que eu queria fazer matemática, eu falei, agora eu quero fazer matemática na USP, foda-se, vou estudar muito isso aqui. E aí eu falei, mas eu não vou conseguir entrar nesse colégio aqui que eu estudo, né, se eu quero entrar fazer uma FUVEST, né, a FUVEST é muito mais conteudista e tudo mais. Aí eu fiz uma prova de um cursinho que estava abrindo aquele ano lá no meu bairro, né, da minha cidade. E aí eu consegui não pagar o material e ainda 70% de desconto nesse cursinho. Aí o que eu fazia? Eu ia pra escola de manhã, e aí ia lá, fazia as coisas que tinha que fazer e tudo mais. Saía da escola e ia pra casa. Aí eu ia pro balé à tarde. E aí eu chegava do balé umas 5 horas da tarde, e aí a minha mãe me levava pro cursinho. E aí eu passava
até umas 10, 11 horas da noite minha mãe me buscava, eu ia pra casa, e aí no outro dia eu fazia isso tudo de novo. E aí, assim, era um cursinho que, como tava recém-abrindo e tudo mais, ele não era um cursinho desses que são super profissionais hoje, que você olha, tem psicólogo, não tem nada. Era o professor que dava aula no ensino médio, que dava aula do cursinho à noite. Então, mas era legal, porque tinha uma outra visão, outros professores pra estar ali, pra ajudar e tudo mais. Então, meio que eu fiz esse cursinho aí, pelo menos, acho que não foi o ano inteiro, foi só no segundo semestre, até a prova. Então, devo ter feito essa rotina uns 3, 4 meses, assim. E aí, complexo, né? Ano de vestibular, mano. Nossa, eu tinha uma rotina muito intensa, porque no meu ano de vestibular, na verdade, eu tava querendo prestar IME ou ITA. Tranquilo, né? Porque na época era o que tinha engenharia aeroespacial, que era o que até então, no auge ali dos meus 16, 17 anos, eu achava que eu queria fazer. E aí, a minha rotina era assim, eu estudava num colégio que era um colégio bem conteudista, assim, era o colégio, acho que mais caro ali da minha região, e eu tinha bolsa. Minha bolsa era, tipo, 100% integral, não pagava nem o lanche da escola, eu pagava. Então, eu estudava lá e ele era um colégio muito puxado, nível de ensino médio, assim, a gente tinha aula 3 vezes por semana à tarde, de manhã e de tarde, assim. 3 vezes por semana tinha aula à tarde também. E esse colégio tinha um cursinho próprio, que eu também podia fazer de graça por conta da minha bolsa. E aí, o cursinho era tipo assim, nos dias que a gente tinha aula à tarde, o cursinho era à noite. E nos dias que a gente não tinha aula à tarde, o cursinho era à tarde. Né? Então, eu tinha dia que eu saía de manhã pra ir pra escola, ficava na escola o dia inteiro e já ia pro cursinho de novo, de noite, só chegava em casa à noite. E nos dias que eu tinha o cursinho de tarde, aí eu saía e o que eu tinha que fazer? Eu não tinha esse tempo livre da noite, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha prova, tinha que entregar trabalho, tinha que fazer muita coisa. Então, a minha semana era assim, fechadíssima. E na minha cidade tinha um professor que chamava Mansur, que ele era, tipo assim, o cara. Todo mundo que queria fazer, sei lá, todo mundo que queria fazer IME/ITA fazia aula com ele. Se fosse hoje, ele daria aulão do Enem. Não, o Mansur, ele ainda dá só o que ele dá. E é tipo assim, é caríssimo, porque não é um cursinho. É uma aula. São aulas específicas. Então, você ia lá e aí você falava assim, eu quero marcar aula de tal negócio. E aí ele te passava aquela aula e vinha uma apostila, vinha tudo assim. Ele preparava. Era meio que ele fazia uma aula específica, assim, pra você. Não era tão específico, porque as pessoas que querem IME/ITA, geralmente tem umas coisas específicas que elas precisam estudar. Só que isso era muito caro, assim. Era papo de você ir lá e deixar 500 conto numa manhã de sábado pra você ter aula. E eu, é óbvio que eu não tinha dinheiro pra isso. Mas eu tinha uma amiga que tinha dinheiro pra isso. Então, o que a Ana Luísa fazia? Beijo, Ana Luísa. Beijo, Ana Luísa. Ela ia no Mansur todo sábado de manhã. E aí, ela chegava no sábado à tarde. No sábado da tarde, eu ia pra casa dela. E aí, ficava as duas resolvendo as listas de exercícios do Mansur a tarde inteira de sábado, assim, sabe? Então, eu não tinha tempo, assim. Foi o ano que eu me dediquei muito, muito, muito mesmo. E eu só não tinha tempo pra mais nada. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que dizer, né? A gente falou, né? Ou tanta coisa que a gente já passou, né? E toda vez a gente passou aqui o quê, né? Os pesadelos da pós-graduação. Agora a gente tá fazendo quase os pesadelos do Enem, né? São vários pesadelos que vão passando. Mas eu olho pra trás e eu não me arrependo de nada, sabe? Porque é isso. Infelizmente, a gente não tem universidade para todo mundo, não tem como disponibilizar isso ainda, né? Tipo, um acesso que seja menos... eu acho que teriam formas de a gente fazer o Enem de uma forma diferente, né? A gente faz as cotas, vai fazendo um tanto de coisa para poder garantir que as pessoas entrem. Mas, assim, a gente tem isso por conta da situação que a gente tem hoje também no país, né? E aí eu fico pensando que é um esforço muito grande, a gente dedica muito tempo, mas vale muito a pena, porque eu acho que eu olho pra trás, assim, e vejo que se eu não tivesse me esforçado esse tanto e não tivesse entrado na USP, não tivesse feito minha graduação dentro da universidade, uma universidade pública, eu não teria, tipo, as vivências, as experiências, ter conhecido as pessoas que eu conheci, sabe? Tipo, eu acho que você vai concordar comigo que, tipo, é isso, a educação salva a gente de muita coisa, sabe? Tipo,
Nossa. Quando sou professora, assim, de pessoal que tá estudando para vestibular e tudo mais, eu falo muito isso. Eu falo, tipo, não tem como. É completamente diferente quando você tá dentro de uma universidade pública e você tem acesso a tudo que você tem acesso, a educação que você tem, os professores, os amigos. Tudo isso é um espaço que, tipo, te forma, não só como profissional, mas te forma como pessoa, sabe? Sim. Eu devo muito à universidade pública. E eu lembro, assim, eu venho de uma família que é pobre, né? Minha mãe... Nossa, minha mãe foi mãe adolescente. Eu nasci, minha mãe tinha 16 anos. Então, a partir daí, a gente já tem um pouco consegue olhar como é que foi a minha criação. E assim, eu não tinha perspectiva, tipo assim, eu não tinha uma segunda opção, sabe? Eu não tinha vai trabalhar na empresa da mãe, vai fazer não sei o quê. Ou eu estudava muito, sabe? E conseguia me virar, ou eu, sabe, não ia ter uma formação. Tipo, minha mãe nunca ia ter dinheiro pra me pagar uma universidade particular. Uma outra coisa que aconteceu comigo também é que eu sabia que minha mãe não tinha dinheiro pra me mandar pra fora da minha cidade. Então, eu sabia que se eu quisesse fazer uma graduação, eu tinha que passar na universidade pública que tinha perto, né? Até Resende era o meu máximo. Na minha cabeça era isso, porque eu conhecia que existia, sei lá, que tinha como a gente ter recurso que eu ia falar dentro da universidade. Não, eu não sabia dessas coisas, entendeu? Eu estudava num colégio, é isso, às vezes vamos lá, né? Tem pessoas que são muito humildes, que estudam em colégios que são colégios públicos, que é tudo isso, que não tem acesso e não sabe que existe tudo isso, porque é interessante para uma parcela da sociedade que as pessoas não saibam que elas podem ter acesso. Mas também tem um outro tipo de alienação, que foi a alienação que eu passei, que eu estudava com pessoas que tinham tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que elas não estavam nem aí de pra onde elas iam. Porque se tivesse que gastar 10 mil reais de moradia pra ela, os pais iam ter de onde tirar. Então, eu não sabia, não chegava até mim a informação de que se eu quisesse estudar numa universidade pública em um outro estado, que tinha bolsas. Que eu tinha alguma maneira de me manter sem depender dos meus pais. Então, essa informação também não chegava a mim. Sim. Então, acho que a gente tem que dizer pra vocês que, assim, quando você entra numa universidade pública... ou até mesmo antes de entrar, acho que é importante vocês entra no site. Hoje a gente pode, né? Na nossa época assim, né? Estamos falando 2011, 2012, tá bom. Acho que naquela época eu já tinha até um smartphone, mas não tinha tanta informação assim. A gente não sabia onde buscar direito as informações, né? E tudo mais. Mas hoje, entra no site da universidade. Bisbilhota, assim, qual que é a grade do curso primeiro pra você saber se... É que eu acho que naquela época já devia até ter, mas eu acho que não era tanto hábito do jovem daquela época, sabe, ficar olhando tanto essas coisas, assim. Mas, que assim, hoje o mundo é muito mais internetico. Aí entra online, lá no site e faz assim, olha o que é apoio estudantil, vê o que tem, o que a gente tá querendo dizer. Se você consegue declarar que é baixa renda e ganha um auxílio de alimentação, às vezes você ganha um auxílio de transporte. Observa se aquela universidade tem o quê? Alojamento, porque às vezes você pode solicitar a entrada no alojamento. Então, assim, tem várias... Depois que você entra na universidade pública, a universidade pública tem uma responsabilidade também, né? Ela entra nesse lugar de entender que tem várias coisas que a gente precisa garantir para que o estudo aconteça. Não é só sentar e estudar, não é só isso. A gente tem fome, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que dormir bem, a gente tem que estar seguro, né? Então, entra no site da universidade e olha... Porque às vezes, tipo, você só precisa se manter o primeiro mês até essas coisas saírem, essa documentação sair, né? Tipo, eu acho que uma coisa que hoje facilita muito. Eu não sei, na minha época, eu tive que ir fazer minha matrícula presencialmente antes da minha ida. Às vezes isso é uma dificuldade, sabe? Eu não sabia nem que existia alojamento, sabe? Pra mim, alojamento era coisa de filme americano, sabe? Esse tipo de coisa, então... Então, assim... Mas, por exemplo, às vezes você passou numa universidade que é longe da sua cidade e você precisa ir lá fazer a matrícula. Vê se não tem... Conversa, gente. Manda e-mail pra, tipo... Pra secretaria do seu departamento que você entrou. Tipo, entrei na
Química, departamento de Química, acha a secretaria, manda, olha, eu estou da puta que pariu, me ajuda, posso assinar isso online? Porque às vezes é uma conversa que vocês conseguem resolver isso para garantir que você também não vai perder a sua vaga, sabe? Porque é isso, às vezes não é fácil se deslocar até fazer uma matrícula ou coisa assim. Acho que é importante conversar também. Eu queria chamar a participação do Ciparria aqui hoje, porque ele vai falar um pouquinho sobre como que essas informações estavam ou não disponíveis, que ele sabe tudo. Ele tem esses exemplos na ponta da língua. Ciparria pode entrar. Bom, sobre a USP, o que a gente tem de permanência, a gente tem bolsa para auxílio para estudante de baixa renda. Esse estudante de baixa renda ainda pode ter uma outra bolsa, se ele for fazer um trabalho científico, se ele for trabalhar na biblioteca, se ele for fazer uma outra coisa. Então, dessa maneira, dá para ele se sustentar razoavelmente bem. Além disso, a gente tem moradia, a gente tem alimentação. E antigamente a gente tinha até um dinheiro só para comprar livro. Agora, como tem esse auxílio mais geral, a gente incluiu tudo isso nessa colocação. Então, tem essas maneiras todas de fazer. Agora, o que é mais importante quando você está na universidade? Você não pode queimar largada, tá? Estudar que nem a Júlia, e depois chegar lá e não ter condições de ficar porque a cabeça está quebrada. Então, também é importante você se informar antes, porque aí você chega mais tranquilo, você chega mais relaxado. E tem que aprender a levar as coisas. Saúde mental é muito importante, é um dos pontos que a gente pega hoje na USP. A gente tenta melhorar a saúde mental de todo mundo, professores, funcionários e estudantes. Mas isso é muito importante mesmo, porque assim, eu fiz 2 anos de vestibular, né? E o primeiro ano eu descobri que eu não podia... Eu descobri que eu não podia fazer IME-ITA, assim, depois de já ter passado para a segunda fase do IME, pelo menos. A prova do ITA eu não cheguei a fazer. Mas eu já tinha passado para a segunda fase do IME e eu lembro que meu colégio botou assim, ó. Foto. Quem que passou? Eu e a Ana Luísa, né? Que ficava lá fazendo as listas no sábado à tarde. Ali, que a gente falou que a gente passou pra segunda... Fizeram uma propaganda, falando que a gente passou pra segunda fase e tudo mais. E eu e a Ana Luísa, a gente bem faltava aula de religião pra ir na biblioteca estudar. Eu e a Ana Luísa, a gente era assim. E aí, eu descobri que eu não podia fazer IME-ITA porque eu fui ler o edital da prova, parte física da prova, porque como são instituições militares, também tem a prova física. E aí, eu descobri que eu não tinha altura o suficiente, que eu era muito pequena. O edital pede 1,55 m e eu tenho 1,50 m. Então eu não podia entrar, sabe? Amiga, desculpa, sei que foi muito triste na época, mas hoje eu só consigo dar risada disso. E aí, eu lembro que eu fiquei perdida, assim, porque eu fiquei assim... Caraca. Estudei o ano inteiro pra isso. Agora, sabe? E eu lembro que eu conversei muito com a minha mãe sobre, tipo, a possibilidade de eu ficar mais um ano, que eu podia ficar estudando, porque é isso, eu formei no ensino médio muito novinha. Eu formei no ensino médio, eu faço o aniversário em outubro, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então... Acho que hoje não acontece mais isso, né? Porque tem os anos certinho pra entrar na... Sim, mas na minha época, que é isso? Eu fui adiantada de turma, sabe? Eu passei por esse... Eu também entrei por essa 17. loucura. Mas, então, eu tinha acabado de fazer 17 anos. E aí, foi isso que eu fiz. Então, eu tive um segundo ano aí, no qual eu estudei. E nesse segundo ano, eu estudei de uma maneira mais light também. Primeiro porque... eu tava só revisando tudo que eu já sabia, não tava aprendendo nada novo. Então, eu tinha um cronograma de estudos e aí dentro desse segundo ano eu conseguia fazer outras coisas, inclusive. Tipo, foi bem uma época que minha mãe tava começando a sair pra correr, que minha mãe é corredora. Então, às vezes eu ia correr com ela, não durou muito isso pra mim, mas eu ia correr com ela. Então, eu ficava como eu ficava em casa... uma maioria do dia, porque eu não tava estudando e eu também não tava fazendo cursinho. Eu falei, não, vou pegar só esses material que eu tenho aqui e a internet e eu vou estudar, porque minha mãe também não tinha dinheiro pra pagar um cursinho pra mim, fora do cursinho que eu tinha de graça no ano anterior. E aí, eu conseguia fazer umas coisas, assim, meio espaçadas. Então, eu ajudava muito a minha mãe na casa também, sabe? Que minha mãe trabalhava. Então, sei lá, eu conseguia... eu vou fazer o almoço. Aí, eu parava pra fazer o almoço. E aí, por incrível que pareça, assim, nesse segundo... Eu já tinha ido muito bem no ano anterior, que eu tinha feito...
Enem e tudo mais, eu tinha ido muito bem. Mas na segunda vez que eu fiz, eu fui melhor ainda. Sabe? Ah, que tá mais tranquila, Tava né? mais tranquila, eu já Deu tinha tempo feito um de amadurecer Enem. as ideias e tudo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tipo, a gente falou aqui que a gente sabe que eventualmente é complexo pela rotina da casa, das demandas que tem, né? Por exemplo, às vezes você tem um irmão mais novo, acho que a gente Eu não passei tinha. por isso. Eu tinha. Tinha o Murilo, mas o Murilo ficava em casa com você? O Murilo às vezes ficava, eu buscava ele na escola. Então, às vezes isso é uma questão, né? Porque a criança demanda bastante atenção e tudo mais. A gente sabe que tem situações em que, tipo, nem sempre é favorável para estudar, como a gente já disse várias vezes, né? Tem várias condições que são importantes para estudar. Mas eu acho que, tipo, a maior dica que eu daria nesse momento é: senta e conversa com os pais de vocês ou com quem vocês moram junto para entender quais são os limites das coisas também. Porque às vezes a gente fica pensando que uma coisa vai ser um empecilho ou que a gente vai ser um empecilho por alguma coisa, mas quando a gente vai lá e conversa com nossos pais é completamente diferente. Se vocês tiverem, por exemplo, a oportunidade de não trabalhar ou de, enfim, ter atividades mais light dentro da casa e tudo mais, que isso até ajuda para a rotina, para estudar um pouquinho e tudo mais, mas tiver a possibilidade de trabalhar menos ou não trabalhar e só estudar, que é um trabalho, mas tipo, tiver essa possibilidade, eu acho que, tipo, agarra essa possibilidade, sabe? Tipo, eu sei que é um ano muito estressante e se você tiver a possibilidade de ter alguém que vai cuidar de você ali, que vai arcar com... Não, esse ano estamos juntos, é um sonho que todo mundo sonha junto, né? Eu acho que agarra essa possibilidade, sabe? Tipo, é um privilégio muito grande ter esse tempo e se você puder ter isso, aproveita muito, porque é isso, não vale muito a pena. Eu acho que, tipo, não é difícil, sabe? E é um ano inteiro também, tipo, às vezes eu sou o terceiro ano do ensino médio e tudo mais. Dá vontade de desistir várias vezes, mas desiste não, vale a pena, gente. É isso. É isso que eu queria dizer, vale muito a pena. O meu irmão tá passando agora por essa época de pré-vestibular, né? E ele, cara, então, aconteceu uma coisa muito parecida com o meu irmão, que aconteceu comigo. Mas um pouco diferente, porque meu irmão também queria, por questões de curso e tudo mais, ir pro colégio militar. E aí, ele descobriu que ele não podia fazer porque ele tem... A miopia dele é muito forte. Então, eu não sei quanto é, mas é tipo parecido com o seu, assim. Ele bate você de grau. E aí, tipo, mesmo com correção e tudo mais, ele não tem a visão suficiente pra entrar. E aí, com ele aconteceu a mesma coisa, só que com ele aconteceu mais cedo, né? Ele descobriu isso antes. E aí ele também ficou nessa de tipo assim, caraca, né? Eu acho que a minha família não é feita pra ter nenhum militar, porque todo mundo muito maluco, né? Lelé da Cuca, eu não consigo imaginar a gente na vida militar, assim. Então talvez Deus escreva certo por linhas tops. É isso. Nossa, é muito doido, né? Porque é muito forte esse lance de escola militar e de colégio militar no Rio de Janeiro, né? Tipo, existe em São Paulo, mas não tem essa pira aí, não. Que eu sinto que no estado do Rio tem... Todo mundo faz isso, né? E eu sinto que nem é muito pela vida de militar mesmo. É porque é tipo assim... Não, é porque o estudo... Eles oferecem um bom estudo. E tem também essa questão de auxílio. Tem um monte de coisa ali que tá envolvida, eu entendo. Sobre isso de falar com os pais também, agora que o meu irmão tá nessa batida, eu tive que chegar pra minha mãe e falar... Calma aí, tá? Que o Murilo é seu filho, ele não é, sei lá, não tem que dar conta de tudo de casa pra você, porque ele tem que estudar. Mas é isso, essa é a batida. Eu acho que é importante, tipo, ter justamente essa conversa. É isso. Estudar exige muito tempo, gente. Muito tempo, é muita bunda na cadeira, sabe? Não... E aí, assim, eu sei que às vezes o pai quer, tipo, ajudar muito a gente indo lá levando uma coisinha pra comer, um negocinho pra beber, mas às vezes isso atrapalha tanto. Às vezes isso a gente vai, bate na porta e entra e fala, putz, perdi a linha de raciocínio, já esqueci tudo que eu tinha lido antes, nossa. E eu falo muito com meu irmão também sobre essa questão de, tipo assim, ter tempos pra fazer outra coisa que não seja estudar. Porque que o meu irmão, ele é bombadão, assim, né? Então eu converso com ele assim, o seu músculo não tem que recuperar na academia?
Você não tem que treinar braço num dia, perna no outro. Não é assim? Porque o músculo precisa descansar. Então, o cérebro também precisa descansar, senão ele vai parar de fazer sinapse uma hora. Então, a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi melhor, assim, durante todos os meus anos que meu trabalho é estudar, né? Então, isso foi a coisa que eu melhor aprendi. Que é assim, comecei a ficar um pouquinho cansada. Vou descansar. Sabe, escreve 2 parágrafos e descansa meia hora. É isso. O Pomodoro, né? O Pomodoro é esse. Então, acho que isso foi o que eu mais aprendi. Que não adianta você forçar ali a partir de um limite. Que o melhor que fazer quando você esbarra nesse limite é parar, descansar, fazer outra coisa. Às vezes não é nem um descansar de dormir, assim. Pra mim funciona muito o descanso ativo, sabe? Opa! Vazou o zap aí, Júnior? Pra mim funciona muito o descanso ativo, que é assistir um negócio, que é ir... ia lá! Que é ir passear, sabe? É ir fazer alguma coisa, fazer uma comida, fazer um negócio assim, sabe? Eu tô esperando passar de novo. Pra mim, o descanso ativo, ele funciona muito bem. Nossa, eu adoro dormir. Não, se encostar no sofá, eu durmo. Você é... Nossa. Ai, tem dias que eu chego em casa às 8 horas da noite e a Júlia já tá deitada pra dormir, gente. O dia foi ontem. Cheguei em casa e falei, vou ler um pouco ali, né? Aí eu li, até li bastante, eu peguei um livro, não é esse daqui não, mas peguei um monte de livro na biblioteca, que eu falei assim, agora tô nessa época de escrever dissertação, quero ter minhas referências. Aí comecei a pegar um monte de livro pra poder fazer introdução e tal. E aí, ontem eu falei, vou ficar lendo aqui esses prefácios, essas introduções desse livro aqui. Comecei a ler até bastante, mas aí deu... O Sérgio falou que deu 8h40, eu já tava tipo, vou dormir. Eu entrei pra tomar banho, assim, que... E aí, na hora que eu saí, tava tudo apagado em casa. Tipo, eu entrei pro banho, era umas 8h pouca da noite, a Júlia tava no quarto dela. E eu saí e tava tudo apagado. Aí eu ainda fiquei assim na minha cabeça. Nossa, mas hoje é dia de forró, né? Será que ela foi pro forró? Fiquei assim... Com essa torcicolo. Aí, beleza. Aí troquei de roupa, tava fazendo janta. Aí a Camila chegou em casa e perguntou cadê a Ju. Eu falei, acho que foi pro forró. E a Júlia tava bem lá no quarto dormindo já, 8 horas da noite. 8h40. 8 horas eu comecei a ler. Eu li 40 minutos. Tem nem vergonha na cara, né? Mas assim, vamos partir então para uma conversa um pouco mais prática, assim. Vamos falar matemaníaca. O que cai no Enem de matemática? Lágrimas. Você é uma pessoa, vamos supor que eu quero me preparar agora pro Enem de matemática. Tá. O que eu deveria estudar? Olha, eu falaria assim... Tem que fazer muita questão do Enem, gente. Porque só fazendo questão do Enem que você vai entender o que o Enem pede. Ju, mas eu nem quero usar o Enem, eu quero entrar na USP. Então faz questão da FUVEST, nem estuda o Enem, entendeu? Porque, de novo, não é uma prova para falar se você é inteligente ou não. É uma prova de assim, hierarquizar e excluir. Então você tem que ter as estratégias daquela prova, e cada prova tem uma estratégia diferente. Então, a minha recomendação, Ju, quero muito entrar numa federal, estuda o Enem e seja profissional do Enem. Agora, Ju, quero muito entrar na USP, seja o profissional da FUVEST, saiba tudo, entendeu? Você começa a fazer as provas dos anos anteriores, começa a perceber os padrões de questão que cai. Tem ano que cai trigonometria, tem ano que cai exponencial. Não é todo ano que cai tudo, mas você começa a perceber os padrões do que cai. Como pergunta, quais são a profundidade das questões, né? Então é isso, eu acho que é um pouco, seja especialista na prova que você tem o seu maior sonho. Não adianta estudar pro Enem querendo entrar no ITA, você tem que estudar as coisas do ITA, entendeu? Então, até porque é um nível de tipo de questão de matéria mesmo completamente diferente, assim, eventualmente. Você tá se olhando, né? Tô. Amiga, você é linda. Hoje eu saí do quarto, cheguei na sala, tava a Julia assim, ó, sentadinha na frente do sofá, olhando pra televisão, vendo seu reflexo na TV, colocando sapato e se beijando, tá assim. Ai, coisa linda. Parei de olhar. Tô até vermelha agora. Mas
É isso, as matérias são diferentes, a forma que é perguntada é diferente, a forma que é resolvida também é diferente. Então tem que ficar especialista na prova que você quer fazer. Ju, quero Enem, então, porque Enem ajuda em tudo, né? Então vamos lá, quero entrar na Federal, tem como entrar na USP pelo Enem também, então quero fazer o Enem, vamos focar em Enem. Diferenças de física e matemática. Matemática tem 45 questões só de matemática, né? Começar por aí. 1/5 da sua nota é matemática. Porque tem as 4 provas, mas a redação, 1/5 é só matemática. E eu acho que é até mais também, porque se você chegar na física e você errar a matemática... O que adianta, né? Não vai dar certo. Tá se olhando de novo. Caraca. Vai, continua aqui, vou concentrar, vou olhar aqui, ó. Se você errar a matemática na física, também não vai dar, porque o Enem não é discursivo, né? Quando é discursivo, tipo a UERJ, tem a segunda fase que é discursiva. A segunda fase do FUVEST também. Segunda fase então, se você faz até um determinado momento e deixa tudo discriminado tipo, e a erra... estratégia é não sei o que lá. Agora eu vou tentar fazer as contas e eventualmente erro uma conta. Aí eles não vão... É óbvio não que você não zero. vai ganhar 10, mas você não vai ganhar 0. Então, o Enem não. O Enem é 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. E que aí ou tá certo ou tá errado. E aí, se sabe matemática, a chance de estar certo é 50% de chance também, mas 50% de chance positivos. Então, vamos lá. O que eu, Júlia, recomendaria? Tudo bem, não tem muito tempo agora, mas vamos supor que você está no segundo ano do ensino médio ou você está no terceiro com a chance de ficar mais um ano estudando, enfim, essas coisas. Olha, tem que fazer o básico. Não tem como. Você tem que... Proporcionalidade. Tem que estar, assim... Ótimo em proporcionalidade. O que significa isso? Saber olhar duas grandezas, identificar a grandeza, saber identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que significa ser proporcional ou não ser proporcional? E aí tem que saber que muita coisa é proporcionalidade. Regra de 3, porcentagem, às vezes semelhança de triângulo. Tanto de coisa vai ser proporcionalidade. Entender o que também você pode resolver com proporcionalidade ajuda muito a sua vida. Então, acho que a primeira coisa que eu diria, assim, proporcionalidade tem que estar sabendo, tem que estar na... E que também dá pra se estender muito pra física, assim. Tem problemas até da pra química, física. Né? Eu não quero ofender químicos. Mas tem vários problemas da química, da física, que você resolve com regra de 3, assim. Né? Então e que é proporcionalidade. Então, assim, tem muito que saber proporcionalidade. Isso aí vai te ajudar com quase, assim, eu vou dizer que 1/4, 1/3 das questões fáceis você vai se beneficiar com a ideia de proporcionalidade. E aí, amiga, qual que é o assunto que, assim, você se garante no soco que na física você fala assim, ó, sei lá, vamos supor que tem 7, 8 questões de física ali? 8, 16, 16, 32, não, até um pouco mais. Tem umas 10, não é? Umas 12. Cara, então, tem muitos assuntos que eles são bem explorados. Mas eu acho que na física tem uma coisa que é assim, basicamente tudo começa de uma força. Né? Então, basicamente, tudo que você faz na física é desenhar quais são as forças que atuam naquele bloco, naquela esfera, num carro, num qualquer coisa. Num trem, no avião. Então, essa parte de forças das leis de Newton e tudo mais é uma parte que com certeza vai cair, e sabe? E você precisa ficar sabendo, né? Você aprender a desenhar os vetores. Foi o episódio que a gente falou muito das leis de Newton e Nilson. Leis de Nilson? Foi a do Globo da Morte. Que é do Parque de Diversões. Vamos deixar aqui embaixo pra você, hein? Então, isso é uma coisa bastante importante. Mas eu acho que tem vários outros assuntos que costumam cair, assim. Mas eu diria que esse, tipo, desenhar forças é uma coisa que tá englobando quase todos os assuntos. Por exemplo, na parte de hidrostática, né, de empuxo, você vai ter que desenhar forças. Sei lá, na parte de mover bloquinhos, você vai desenhar força. Na parte de eletricidade, pode ser que você tenha que desenhar forças, sabe? Então, tipo... Pega as flechinhas e... Pega as flechinhas e estuda como é que faz essas flechinhas pra caramba, Tem questão tá ligado? que cai, por exemplo, desenhar as flechas? Eu acho que desenhar não, mas tem questões de, tipo assim, eles colocam as flechas desenhadas e pede pra você acertar, pra você dizer qual é... Eu lembro de ter visto questão assim. Então, eles colocam uma situação e aí eles colocam A, B, C, D com várias situações de flechinhas de força desenhada e te pergunta qual que é a que melhor representa aquela situação. Entendi. Então, isso é importante. Mas tem uma outra dica que eu acho que vale muito
muito, muito, muito na física, que é cuidado com conversão de unidade. Nossa, sim. Tá? Porque, assim, se eles quiserem botar uma pegadinha para 90% das pessoas caírem, eles vão te dar todas as informações em uma unidade e uma informação numa unidade diferente. Posso dizer mais, ainda em unidades, porque isso também acontece na matemática? Porque, assim, questão de geometria plana espacial, olha as unidades com toda certeza. Nunca assinala antes de ver se a resposta está em metros, em centímetros, no que seja. Mas, cuidado com as grandezas que estão elevadas ao quadrado. Porque trocar de um para o outro, um volume que você vai mudar de centímetro cúbico para metro cúbico, não é só 3 que tem que andar, só 2 que tem que andar. Se tá ao quadrado, se tá ao cubo, tem mais coisa aí que tem que mexer. Eu acho que isso é uma coisa que tem que olhar com muito cuidado, assim, na física, porque... E eu acho que isso me lembra muito uma dica que eu gosto sempre de dar, que é você lê a questão, entendeu, anotou, não sei o que lá, fez um pouco de conta, chegou numa resposta. Antes de assinalar, lê a pergunta de novo, para ver se você está respondendo o que a pergunta quer. E normalmente é nesse lugar que vai estar a unidade de medida, para você fazer um double check na sua unidade de medida. Tipo, tem que ter. Porque aí depois é o momento que você passa raiva, né? Que você chega em casa, vai passar o gabarito, vai olhar o gabarito lá, se bater, não sei o que lá, e falar, e essa daqui que E assim, ó, saiba que eles são sacanas. Eles são muito sacanas. De novo, é sobre inteligência? Eles vão botar, eles vão botar a questão errada, porque eles sabem que você não vai transformar aquela unidade. E aí eles vão botar exatamente o valor que você vai achar, sem ter transformado a unidade. E vão botar onde? Na C de Cristo. Na C de Cristo, na D de Deus. Na D de Deus. Pra você não achar que você tá errando, entendeu? Exatamente. Então eles vão fazer isso. E aí tem uma outra coisa que também... Agora eu tô tentando... Ó. Tem uma outra coisa que a gente também falou bastante no episódio de parque de diversão, que cai muito, que é conservação de energia. Conservação de energia é um negócio que cai demais, assim. Vai Opa, ter... toma um golinho desse negócio aqui. Pode? Vai ter uma questão falando, o fulaninho escorregou do escorregador, o fulaninho fez não sei o quê, pra você fazer a conservação de energia. Então, assim, vai ter essa questão na física. Olha, na matemática ainda... SMR. Na matemática, eu falei que é pra estudar os básicos. Geometria. Figura da... Vai, amiga. O estudo da figura tridimensional é geometria espacial. Eu vou aprender pra não me dar mal, é geometria espacial. Então, geometria. Tem que saber a área do triângulo, que aí você sabe tudo. Aí você vai lá, pega o seu retângulo, coloca em 2 triângulos, pega o seu quadrado, soma da área de 2 triângulos. O trapézio, 4 triângulos. Aprende a triangularizar bem as suas figuras, que só com a área do triângulo você resolve tudo. Mas se quiser saber a do trapézio, ajuda. Se quiser saber, é que tem tanta fórmula para decorar. Nossa. Que eu decoro só a do triângulo e triangularizo a minha imagem de um jeito esperto. Você acha que a gente pode dar aquela dica para você chegar agora no YouTube... Calma, deixa eu chegar na espacial primeiro. Tá, ok. Aí, então assim, geometria plana vai cair. Tá. Não é pra ter chegar lá e... Ai, nossa, tô vendo triângulos e quadrados aqui. Que surpresa. Não, vai cair. 2 ou 3. Geometria plana e triângulos também se estende na hora que a gente for falar de espelhos planos e espelhos no geral. Então, cuidado, porque as coisas estão juntas. Então, assim, dá pra usar uma semelhança de triângulo, dá pra usar uma proporcionalidade nesse momento também. Então, é bom estudar. Proporcionalidade aí de novo. Então, assim, tem que saber pelo menos a área do triângulo e triangularizar espertamente as suas figuras. Se quiser saber a do quadrado, que se quiser saber a do trapézio, ajuda, mas não é essencial, porque dá pra fazer tudo com triângulo. Hexágono, eles adoram colocar placa de trânsito. Aí às vezes tem tipo aquelas placas, o pare principalmente, coloca uma placa de trânsito, às vezes é uma fazenda, às vezes é alguma coisa assim. Tem que saber isso daí. Já precisa saber a apótema. Não vai precisar saber a apótema. Eu não sei o que é apótema até hoje. E passou no Enem. Então tá tudo certo. Tô no doutorado. Então tá tudo bem. Não precisa saber a apótema. Isso daí acho que nunca nem vi uma questão do Enem que vai precisar desse tipo de conceito. Então fica tranquilo. E de novo, a gente quer acertar as fáceis, garantir as fáceis, mirar nas médias e talvez fazer as difíceis. Lembram disso sempre. E aí, geometria espacial tem que saber calcular prisma, os retos,
Vez ou outra cai os que não são retos, mas foca nos retos e no cilindro. Tem que saber calcular isso daí. E aí a gente vai dar uma dica agora. Vamos deixar para 5 dicas, amiga. É verdade. O que a gente deu de 5 dicas? Nossa, que o Juninho podia botar aqui, né? Será que pode botar? Não pode. Não pode? Não pode, amiga. Não pode, já diria a professora do Irmão de Jorel. Não pode, porque é direitos autorais, né? Mas vocês vão ter que procurar aí. Área do Cone. Coloca assim, Lady Rosas E Paulo C. e Paulo C, área do Cone. E depois a gente conversa. E não se impressione. E essa é pra Alcione. E depois a gente... Aí vocês coloquem isso e aí depois vocês comentem, assim. Uhum. E aí, amiga, tem algo mais? Eu Você acho- queira falar, eu tenho mais coisa. Eu acho que ainda dessas dicas do que cai, né? Tem algumas coisas também que são... A parte de ondulatória cai muito, tipo ondas, assim. Cristas, vales, Vales e tudo mais. frequência de onda. Frequência, velocidade. Eles vão te dar a velocidade, vão querer a frequência, vão te dar a frequência e querer a velocidade. Isso cai muito. Na parte de cinemática, cai bastante movimento uniforme. Eles, assim, isso é uma coisa que tem que saber, porque vai ter uma questão, assim. Eventualmente vai cair também, sei lá, outros tipos de movimento, mas é uma coisa que eu lembro que cai muito. E eu já fui professora de cursinho pra vestibular, tá, meus amores? Cai ultrapassagem. Nossa, sim. E isso é uma coisa que cai muito, ultrapassagem. E aí, na parte de eletricidade também tem circuitos elétricos. Eu acho que isso é uma coisa que eventualmente vai ter um circuitinho. Sei lá, gravitação. Gravitação é uma coisa que é bastante... de novo, um tipo de força, né? Então vai ter que desenhar uns vetores aí. Mas é um tipo de força específico que cai, que é a gravitação. Que talvez ele te fale de, sei lá... um satélite orbitando um planeta, alguma coisa desse tipo, um foguete, né, indo embora, vai ter sempre uma coisinha assim. Então, são coisas que são os queridinhos do Enem, né? Perfeito. Ainda, a gente já falou, então, de proporcionalidade, de geometria. Então, eu não posso deixar de falar o quê? De equações. Vai cair equação e função. Vai cair. Fica assim, qualquer gráfico que você vê na rua, para e olha. Você pode chegar na gatinha e falar assim, eu tô a X mais B de você. Ai, amiga, eu não acredito que você tá fazendo uma piada com função afim. Eu não acredito nisso. Putz. Tá. Você gostou? Ai, amiga, eu ainda tô me recuperando. Ainda tô me recuperando. Ai. É uma boa cantada, usei muito essa. Não beijava ninguém. Mas você sabe o que é um vértice? Vamos ali no cantinho que eu te mostro. Essa foi boa, mas eu juro que eu fiquei assim... Eu sei. Tá achando que eu não sei, não? Tá achando que eu sou burra? Tá achando que eu só porque eu não sei apócrifa, não sei o que é vértice? Não é pra esculachar também. Então vamos lá, vai cair, gente. Aí o que eu vou dizer sobre equações e funções. A quadráticas e afins, tem que saber, é da reta e é das parábolas, tem que saber. Aí outra coisa, né? Vai ter questão que vai ter que assinalar gráfico nas alternativas. Qual que é vai dar uma situação problema e qual que é o gráfico que melhor representa aquilo, treina isso, cai, é fácil, tem que fazer. Essa é das que tem que bater o olho e fazer. E qualquer gráfico que você vê andando na rua, pare e faz uma pergunta sobre ele. Em qual momento que foi o maior ganho de não sei das quantas? Olha lá e faz pergunta. Por quê? Vai cair análise de gráfico. Vai cair, não tem como. E você tem que ser esperto. O que precisa pra analisar gráfico é esperteza, nada além disso. É isso. E você tava falando das Não parábolas. Não cai gráfico lá também não, na física? Cai bastante. Gráfico de velocidade, gráfico de... Então, Tem coisa que calcula a área. Olha como que a gente, né? Como que são áreas bem correlatas, né? Amiga. Olha como não é à toa que estamos aqui, não. Que doideira. Não tem gráfico que é só calcular a área do gráfico. Tem que calcular a área debaixo da curva, né? Então, às vezes você pega a aceleração ou velocidade, você calcula a área ali debaixo da curva e você tem o que você precisa. Uma outra coisa que você estava falando de parábola e tudo mais, eu lembro que é importante você saber achar o quê? As raízes. Mas além das raízes, é importante você saber achar quem.
o ponto máximo. O ponto máximo ou o ponto mínimo, né? Então, isso é uma coisa que cai bastante também e que, de Qual novo, é o nome pode... disso? O ponto de inflexão não é isso é geral, né? Eu chamava de máximo e Vértice. mínimo mesmo. E aí Vértice tem a da carinha parábola. feliz da Acho que é parábola. vértice da parábola. E a que carinha fala. triste. Você lembra esse pai? Eu acho que é o vértice mesmo. Acho que é vértice da parábola. É isso, vértice. É vértice. Achar o vértice da parábola também é um negócio importante. É importante. E achar a raiz, gente, é a mesma coisa, que é onde cruza o X, o Y é igual a 0, né? Então você quer saber quais são os valores de X que aquilo ali vai resolver, né? Então, quando perguntar as raízes, o conjunto solução, as respostas da equação, onde zera, tudo isso é resolver a equação e descobrir os valores de X que zeram aquela equação. Então, tem que saber essas equivalências também, porque às vezes pergunta de um jeito diferente que a gente fica surpreso, por isso tem que fazer muita questão. O que é isso que ele tá me pedindo? Aí depois, eu acho que a última coisa aqui para terminar, a parte de matemática, é que vai cair coisa de estatística também. Então, assim, tem que saber o que é média, moda, mediana e desvio padrão. Isso não tem como, tem que saber. Justo precisa calcular, talvez ele não vai pedir tanto... Média, talvez sim, ele vai pedir para calcular, que isso é uma conta mais chata. Talvez ele não peça para calcular um desvio padrão, que isso daí é complexo, né? Tipo assim, levar ao quadrado, você dá conta, não. Mas eu acho que é importante saber analisar um desvio padrão. Saber olhar e falar assim, o que significa o desvio padrão? Sabe? Tipo, o que é esse número no final das contas? O que significa fazer a média de alguma coisa? Isso também é bem importante. O que é a moda? Tá? É o valor que mais aparece, mas o que significa isso? É uma grande frequência daqueles valores. Enfim, tem que entender o que isso significa. Tem que entender profundamente e saber calcular. Porque muitas das vezes as questões de estatística que caem em cima dessas estatísticas é de interpretação de tabela, de gráfico, de dados. Então, mais do que saber calcular, tem que saber interpretar isso daí também. E tem que saber o mínimo também de probabilidade. Não tem como. Vai cair ali qual a chance de, e tem que estar esperto com qual que é o meu espaço a mostrar. E's e O's. Tem que estar, porque às vezes também cai assim, né? Tipo, não cai os valores para calcular, mas cai tipo, qual que é a fórmula que melhor adequa a essa pergunta que eu tô te fazendo. Aí vai ser o que ali? Vai cair... Às vezes permutação, às vezes vai cair umas outras coisas, assim, de espaço amostral. Eu adorava quando eu dava aula, as minhas aulas preferidas eram as aulas de análise combinatória. Eu adoro análise combinatória. De quê? Por quê? Não sei, eu gostava. Nossa, eu achava que era tipo um jogo. Eu acho que são as questões mais difíceis, porque eu sinto que é onde dá pra... sempre fazer uma pergunta diferente, sabe? Sim. E aí eu acho de contar difícil pra caramba. Garantir que você tá contando todo mundo. Garantir que você não tá contando dobrado ninguém. Eu acho as questões mais difíceis. Não, eu não tô dizendo que era fácil, estou dizendo que era divertido. Diferente. Nossa, achou difícil. Você tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que eu tenho dicas pra dar agora. Dicas? Vamos lá. Vamos pras dicas? Você tem algo mais a dizer? 5 dicas? Não. Acho que eu já disse tudo que eu deveria e até um pouco mais. Olha lá, então hoje 5 maneiras de se preparar para o Enem além das disciplinas. Então a primeira é: procure experiências diversas de dia de vestibular para se preparar para todos os imprevistos. Então faça simulado, tente fazer ali a situação de ficar em casa, mas com tudo fechadinho, né? Como se você fosse fazer a prova. Tem que é simulado aqui. Ah, tá, então. A próxima próxima dica é simulado. Acho que o seu é mais assim, pergunta pra mãe, pro tio, pro primo, como é que foi. Pergunta pra mãe, pro tio, como é que foi. Pergunta pro coleguinha. De novo, não? Pra cortar? Talvez. Não, o Júnior vai cortar. Vai cortar. Não adianta fazer de novo. Mas essa era... Então é isso, né? Então pergunta pra família, pergunta pros primos, quem aí do lado já fez um vestibular, como é que foi. É isso. É isso. A próxima dica. A minha dica eu já disse aqui, que é estuda especificamente para o vestibular que você tem o sonho de entrar, porque é isso, as provas são diferentes, as perguntas são diferentes, as matérias são diferentes, é tudo diferente. Então, seja profissional no seu vestibular. Cara, vou dar um jeito, Faça simulado. Eu tô dando essa dica de novo, porque ela é muito importante. Agora faça simulado com a sua mãe, com o seu pai. Simula
mesmo, põe todo mundo pra... Tô brincando. Mas por que é importante fazer simulado, amiga? Pra você saber como que é a situação de prova, né? Pra você estar preparado pra ficar ali, você saber qual que é o momento que você vai querer levantar pra fazer um xixi, como é que é a sua dinâmica de prova, o seu ritmo. Ai, ficar sentado muito tempo, né? Então, às vezes é Não ter desconfortável. acesso a coisas tipo... Celular, né? Relógio. Tem até, tipo, na corrida que música é doping. Eu acho que, eventualmente, a gente se acostuma a fazer coisa com barulho e com música. E aí vai chegar lá no dia de simulado, cadê o Grey's Anatomy passando? Não tem. Não tem. Descansa, né? Descansa. Acho que é bem importante, além de estudar, ficar com a mente também relaxada, tranquila, né? Entenda os hobbies que você gosta de fazer para poder, seja dormir, seja cozinhar, o que for que seja. Fazer uma cerâmica, bordar, qualquer coisa. Correr. A quinta dica é: consuma o podcast Sabidão, que é produzido aqui no CETISC, da STI, também aqui no mesmo lugar que a gente produz o Com a Júlia Disse Isso, e que tem vários conteúdos legais e entrevistas com dicas preciosas aí pra sua carreira de vestibular. Pra carreira e vestibular. É verdade. Gostou, Júnior, dessa dica? Eu já participei do Sabidão e eu adoro o Sabidão. E eu mando o Sabidão para vários dos meus alunos, sabia, Júnior? É isso, muito bom. Então, consumam Sabidão. E aí, vamos mandar beijo, né? Beijo. Tchau. Eu acho que o primeiro beijo, assim, agora são beijos mais gerais, porque se eu tô falando pra minha família, eu acredito que a Júlia também tá falando pra família dela. Então, a família... E eu espero que vocês aí mandem beijo pra família de vocês também. Por que pra família, amiga? Porque eles, né, não medem muito esforço. É uma época que a gente tá bem, com bastante dificuldade ali de conseguir fazer as nossas coisas e tudo mais. E eles ajudam a gente, dão esse tempo pra gente conseguir se dedicar. Então, beijo pra família que sempre apoia a gente. E sonha junto com a gente, né? Muito bom. Eu também queria dar beijo pros meus professores, e aí eu não conheço os professores da Júlia, mas também vou mandar o beijo pros professores da Júlia, que são quem, né? Essas pessoas que vão apoiar a gente e também não vão medir esforços pra, tipo, explicar e reexplicar, fazer exercício, acalmar a gente no dia que a gente tá mais afoito, mais nervoso, mais ansioso com tudo, né? Então, é isso. Eles não deixam de acreditar na gente nenhum segundo. Então, beijo pros nossos professores. Beijo pros nossos amigos que estudam com a gente também. Beijo, Ana Luísa. Obrigada pelas todas as listas que você me passou. É isso. E a gente queria também mandar beijo pra... Aí eu acho que é bem específico esse daqui, que é pra engenheira que conversou comigo no ano meu de vestibular e eu descobri que eu não queria fazer engenharia e eu fui pra matemática. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. É isso. É não ter ido pra engenharia. E eu queria terminar mandando um beijo pro meu irmão, porque ele tá vestibulando, então eu acho que ele precisa de um beijo nesse momento. Então, beijo, Maurílio. E pra todos os vestibulandos, boa sorte aí na prova. Vai passar e vai ter coisa pior depois, tá? Vem aí. Ainda não acabou. É só assistir o episódio Pesadelos da pós-graduação. Bom, e aí pra finalizar, então, eu gostaria de dar aquele recado final de sempre, que é: esse podcast, ele é produzido aqui no estúdio do CETISC, do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, da STI, a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. Boa Beijos, prova. tchau. Leva a caneta preta, hein? Caneta preta.